Estar na presença do Senhor sempre é um grande privilégio, e abrir a palavra de Deus para extrair dela ensinamentos para a nossa vida é também um privilégio sem, digamos assim, sem comparação com qualquer outra coisa. É acima de qualquer coisa, acima da média. E hoje, mais uma vez, queremos abrir a palavra de Deus para buscar nela ensinamento para a nossa vida. É o capítulo 3 de Provérbios, e vamos ver o que o capítulo 3 pode nos ensinar, o que nós podemos extrair dali de coisa importante para o nosso dia a dia, para ser aplicado no nosso caminhar, né? Somos a Igreja Batista Pérola dos Mares, que se reúne em Paripe, na rua Castro Alves, no 228, no bairro de Paripe, aqui na periferia da cidade de Salvador. Você que mora aqui, que puder nos dar o prazer da sua presença, nós agradecemos muito. Mas se você não mora aqui, mas eventualmente vier a Salvador, então sim, quiser nos dar também a alegria de estarmos desfrutando da sua presença, vai ser gratificante. Deus há de ser engrandecido com isso. Mas, antes de mais nada, eu quero elevar nossos pensamentos a Deus em oração, no tempo que também saúdo a todos que estão nos acompanhando, que estão conosco nas redes sociais, nos prestigiando, que Deus possa abençoar a todos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celeste, mais uma vez, nós temos a grande alegria de abrir a Tua Palavra, extrair dela ensinamento para nossas situação, nossa vida, nossa caminhada, as circunstâncias que enfrentamos, que certamente a Tua Palavra sempre é oportuna para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos confortar, para nos encorajar. Enfim, a palavra viva que não envelhece jamais. Muito obrigado pela Tua Palavra e pela oportunidade que temos de nela meditar. Obrigado por esse momento. Também obrigado pelas pessoas que me acompanham, que estão comigo na sala, que já vamos apresentar. E que Tu possas, ó Deus, fazer que cada um de nós contribua e nós possamos falar uns aos outros através daquilo que vem de Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver quem está conosco. Emerson, Fernando. Por enquanto, somos nós três. Vamos à palavra de saudação de cada um. Graça e paz a todos. Prazer estar aqui com os irmãos e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Provérbios número 3. Então vamos lá, já pega a tua Bíblia aí, já vai. Feito que lá vem, já vamos iniciar nossa leitura e nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e o que este capítulo tem a falar no nosso coração, a nossa vida. Fernando. Amém. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma Orientação com a Palavra, onde falamos, aprendemos, discutimos, conversamos sobre trechos da Palavra de Deus. Hoje, Provérbios 3, um capítulo magnífico que você não pode perder. Então, fique conosco até o final e que Deus possa estar abençoando os nossos corações. Amém. Vamos à leitura, então, sem delongas. Eu queria fazer o seguinte, antes da leitura, eu quero fazer uma apresentação geral do que é capítulo 3, depois fazemos a leitura e seguimos destacando ao longo do capítulo alguma coisa. Primeiro, eu quero dizer que esse capítulo 3 que nós vamos ler é um poema que contém uma série de admoestações, admoestações que podem se tornar imperativos, né? Onde Deus está dizendo diretamente o que deve acontecer. E assim, digamos, marcados como o pai dirigindo ao filho aquilo que ele deve fazer, né? Deve proceder. O pai também oferece motivação para seguir esses imperativos, essas ordens que ele dá, né? Nomeando as consequências positivas que vão resultar dessa sua obediência, né? O versículo 4, por exemplo, vai começar com um imperativo, mas parece ser uma sequência, uma consequência, melhor dizendo, da obediência. Vai se realizar o que está lá, se houver realmente obediência. Ou seja, se o filho obedecer, vai encontrar graça e favor aos olhos de Deus.
e aos olhos dos outros, da humanidade, por assim dizer. Ou talvez para colocar a mesma coisa em palavras diferentes, para encontrar graça e favor aos olhos de Deus e da humanidade, o filho deve buscar a obediência. Em todo caso, por meio de admoestações, promessas e recompensa, o pai exorta o filho a buscar uma vida de sabedoria, que envolve o temor a Deus, temor a Jeová e a obediência aos seus mandamentos. Um estudioso da palavra, chamado Bruce Waltke, ele já deve ter mais de 90 anos, creio que ainda vivo, ele, estudioso da palavra, pregador da palavra, ele faz a seguinte observação interessante que eu trago aqui. Em termos teológicos, as admoestações dos versos 1 a 12 apresentam as obrigações do filho, o parceiro humano da aliança. A argumentação dos versículos pares mostra as obrigações do Senhor, o parceiro divino da aliança. O parceiro humano tem a responsabilidade de manter a ética e a piedade, e o parceiro divino a obrigação de abençoar seu adorador com paz, prosperidade e longevidade, diz Waltke, né? Então, o texto ele vai continuar, o tema da busca da sabedoria e compreensão, mas também aborda a importância de viver uma vida moral correta. E temos, então, um resumo dessa palavra, né? Primeiro, começa com o chamado para obedecer os mandamentos de Deus, confiar nele de todo o coração, e aqueles que o fizerem vão encontrar favor e sucesso na vida. Em segundo lugar, prossegue encorajando os leitores a serem generosos e a honrar a Deus com as suas riquezas. Aqueles que derem ao pobre, o pobre vai ser abençoado. Terceiro, também enfatiza a importância de buscar a sabedoria e entendimento e adverte contra o orgulho e a arrogância. Em quarto lugar, fornece orientação sobre como viver uma vida moral e correta, incluindo evitar a violência, o engano e tratar os outros com bondade e respeito. Quinto, aborda ainda a importância da disciplina, tanto na vida pessoal quanto na criação dos filhos. E sexto, termina com a promessa de que aqueles que seguem os caminhos de Deus encontrarão vida, saúde e prosperidade. Então, em termos gerais, enfatiza a importância de confiar em Deus, buscar sabedoria e entendimento, viver uma vida moral certa e correta, e fornece orientação prática sobre como fazer isso, ao mesmo tempo que promete bênçãos e prosperidade para aqueles que seguem esses princípios. É mais ou menos, digamos assim, em termos gerais, o que esse salmo, ou esse capítulo 3 de Provérbios está nos trazendo. Então, vamos à leitura aí, vamos lá. Vamos lá, então. Capítulo 3. Aqui do... Vamos aqui. Aqui. Então, capítulo 3, nova versão internacional, que diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, e isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris brotarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa
do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é verdade de cada vida, que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou o céu em seu lugar. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, estudo pastor Arno Hibner. Muito bem. Nós vamos dar uma caminhada rápida sobre assim desse texto e vocês vão estar participando comigo nesse estudo. Fiquem aí atentos, que eu vou chamá-los já já, né? Então, esse capítulo, como eu já disse, ele nos mostra muitas coisas e mostra como se Deus é aquele Pai maravilhoso que provê todas as coisas para nós, mas a nós outros cabe, digamos assim, assimilar aquilo que Deus tem nos ordenado e colocar em prática aquilo que Deus nos manda fazer, né? Leis e mandamentos são palavras que o próprio livro de Provérbios, já no capítulo 1, versículo 8, chama a atenção para essa questão, né, da sabedoria, de observar aquilo que havia sido dado através de Moisés, que no caso estava em vigor lá no tempo de Salomão e os demais reis, né? Os provérbios, então, são aplicados e a lei é aplicada também. A passagem começa, portanto, com o apelo ao filho para que preste atenção às instruções. E o filho aqui somos nós, né? O pai, quem fala, é o Pai Celestial. Nós temos o dever de estar atentos àquilo que o Pai deseja que nós... Os mandamentos, quem os coloca diante de nós é Ele. A nós cabe desenvolvê-los, né? Isso sem dúvida nenhuma. No versículo 1, meu filho, o meu, naturalmente refere-se diretamente ao Pai, do qual está nele está a fonte dos mandamentos, a fonte de todo o saber, né? São totalmente distintos daquelas leis encontradas no Pentateuco, não se trata disso. A nossa alegação é que eles não são, em vez disso, os comandos e instruções que o pai quer dar ao filho, são ensino paternal que depende de obediência, para que sejam, digamos assim, concretizados, né? E esses ensinos que Deus quer nos transmitir, quer nos dar, não podem ser, digamos, deixados de lado, e muito menos podem ser esquecidos. Não esquecer é lembrar que algo no Antigo Testamento significa mais do que mera atenção cognitiva. Ou seja, realmente colocar em prática, não apenas memorizar, mas colocar em prática. Não significa nada além disso, ou menos do que isso, melhor dizendo. Não é apenas entender,
mas colocar em prática aquilo que Deus quer nos ensinar e quer nos dizer. Mais uma vez, a proteção, portanto, significa observar os comandos que devem estar profundamente enraizados no filho. Outra vez, os filhos somos nós. Pai é o Senhor, nosso Deus. Nós somos os filhos. A ordem que é dada para que nós cumpramos isso e aquilo, nos compete aqui, nessa questão. Na sequência, ele vai dizer da benignidade e fidelidade, que são duas palavras de peso na Bíblia, né? Benignidade e fidelidade descrevem o caráter de Deus. Salmo 100 vai nos mostrar muito claramente isso também, Salmo 100, versículo 5. Os valores que ele exige do seu povo têm a ver com o seu caráter, já que nós somos seus filhos. O apóstolo João empregou algo equivalente do grego nessas palavras quando ele fala em João 14, aliás, João 1, versículo 14, fala a respeito disso também. Então, para manter a bondade e a verdade, significa não esquecer o ensino e a observância dos mandamentos, daquilo que Deus quer que nós façamos. Não numa ocasião estática, e deve ser uma questão vivencial, no dia a dia do nosso caminhar. O ensino e o mandamento têm efeito, pois formam o caráter do crente, o caráter do Filho de Deus, do seguidor de Jesus Cristo. Então, nós devemos estar conectados a isso. Devemos estar, digamos assim, observando essa questão. Através do ensino dos mandamentos, as características de nova vida estão sendo formados. E dessas duas características, bondade e verdade, portanto, devem estar sempre presentes em nossa vida. Porque Deus tem essas características, né? São duas características importantíssimas. Devem ser visíveis. Em Deus eles estão sempre presentes. E em nós, seus filhos, espera-se que também estejam visíveis no nosso viver. Então, na vida de Jesus, eles foram completamente visíveis. E foi uma alegria para Deus notar essas características presentes na vida de Jesus, seu filho, enquanto ele esteve aqui no mundo. E também a alegria no coração que ele pode notá-las em nós quando nós nos propomos a seguir de perto aquilo que Deus espera de nós. O que não foi possível para o Senhor Jesus é possível para nós, que nos esquecemos da bondade e da verdade. Ele não esqueceu, mas talvez, se nós não estivermos atentos, possamos vir a esquecer. O resultado é que essas características não se tornam visíveis em nossas vidas, portanto, nos deixam sem sentido. Ou seja, nós estamos aqui apenas de filhos de Deus, nominalmente falando, mas não, na verdade, expressando aquilo que é característica de Deus e que ele espera que seus filhos também possam produzir. O Pai, que é Deus, diz a ele como deve fazer isso. É ele que diz aos filhos, ao filho, no caso, né? Deve amarrá-los em volta do pescoço, para que sirvam como adorno, e o pescoço indica a própria vontade, o próprio desejo. Quando bondade e verdade são amarradas como adorno no pescoço, significa que a própria vontade não está sendo seguida, mas que as características estão guiando a vida da pessoa. Estão presentes na vida da pessoa. Ambas as características também devem estar escritas na tábua do seu coração, né? Consequentemente, essas características são motivo das suas ações, ou as suas ações vão revelar que ele tem essas características em si. Bondade é a gentileza demonstrada para com os outros, o que exclui as formas de egoísmo e ódio. E verdade, ou veracidade, é ser digno de confiança, ter confiança em alguém, exclui qualquer hipocrisia. Portanto, podemos dizer que bondade e verdade andam em paralelo com amor e verdade. Então, eu quero chamar vocês para conversar um pouco sobre essas questões aqui colocadas. Muito bem, dois assuntos que realmente
são características. Uma delas é parte do fruto do Espírito, e a outra é praticamente intrínseca, não fala verbalmente, né, como fruto do Espírito. Então, é um tema relevante, né, dentro dos nossos dias, visto que a gente precisa entender que a verdade, ou a veracidade e a bondade, eles têm que estar unidos, né, e baixo esse prisma de um pai que orienta seu filho a ser verdadeiro, então, uma orientação que é digna de imitar. Então, precisamos ser guiados, né, dentro do que hemos mencionado dentro do capítulo 3, justamente pela verdade. Sabemos que Cristo é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Conhecemos tudo isso e tratamos de levar em prática. Então, você que está nos escutando hoje, como é que está a sua verdade? Ela é pautada no quê? Essa verdade é pautada no que dizem os outros, no que falam os seus pais, ou ela é pautada naquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus, a verdade, a bondade, né, que é o que estudamos hoje. Então, reveja seus conceitos, veja onde é que está a sua verdade. Emerson, por favor. Maravilha, a gente vê a confiança de Jesus em Deus. E aí fica um exemplo para nós. Porque aqui no capítulo de hoje vai falar: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E aí Jesus ensinou a ter essa confiança total em Deus. E ele deu exemplo disso. Quando ele confiou sua vida ao plano de Deus lá no Getsemane, ele se entregou totalmente a Deus, se entregou totalmente à vontade de Deus. E isso é a nossa missão: entregar totalmente nossa confiança em Deus, nos planos de Deus. Às vezes a gente não faz isso, mas às vezes a gente não faz isso. E aí vai falar no capítulo 21 também, que é interessante. Versículo 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca perca de vista. E é o que a gente tem visto. As pessoas não têm... As pessoas têm perdido o equilíbrio facilmente. As pessoas estão desequilibradas, insensatas. A Bíblia ela é perfeita, ela traz ensinamentos que nos cercam e nos orientam neste mundo de forma espetacular, né? E esse capítulo faz parte disso também. Essa palavra que Emerson menciona aqui, que está nos versículos 5 e 6, né? Confia no Senhor e não te apoie, não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é muito interessante observar. A ideia aí do estribo, o que é um estribo? É onde você, por exemplo, quem já praticou a montaria, um cavalo, por exemplo, selado, ele tem aquele local de você colocar o pé para montar o cavalo, então você apoia todo o seu corpo, todo o seu peso naquele estribo que está ali, onde se põe o pé. Então, se aquilo não for bem firme, você vai levar uma queda daquelas, né? Você está bem garantido aqui lá, né? Então, a ideia é assim, não coloque toda a sua confiança em alguma coisa que pode ruir. Não te estribes no teu próprio entendimento, né? Ou como diz na versão NVI, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em teus caminhos e ele endireitará as veredas, né? Então, essa confiança em Deus e não naquilo que nós somos ou pensamos que somos, né? Essa ideia ela é reforçada no sentido de que nós devemos reconhecer Deus em todos os caminhos, em todos os sentidos, em todas as áreas da vida, né? Não somente em algumas áreas, não só quando vamos à igreja prestar culto a Deus em conjunto lá com os outros irmãos, mas no nosso dia a dia, no nosso fazer, no nosso ir, no nosso vir, nossos contatos, né? Ao fazer, então, a pessoa que contacta conosco, se nós temos essa maneira de ver as coisas e essa maneira de proceder, vai reconhecer isso e vai perceber que nossa confiança está não em nós mesmos, mas naquele em quem nós cremos.
Essa que é a orientação do escritor aqui, né? Não te estribes no teu próprio entendimento, não confia naquilo que você é ou até pensa que é, às vezes nem é, né? Às vezes nós somos até menos do que nós pensamos que somos. Mas ainda que sejamos expert em muita coisa, ainda assim, não vale a pena confiar nisso. Vamos continuar confiando no Senhor e entregando na mão do Senhor tudo isso que somos. Como é que vocês entendem isso? É complexo, né, no caso, porque normalmente a gente acha que conhece muita coisa, que tem entendimento sobre tudo, principalmente pais, avós, que dizem que não conseguem aprender mais nada. Eu acredito que, como diz o sábio não é sábio porque sabe mais, mas sim porque sempre procura aprender mais. Então, no meu ponto de vista, não procurar, né, o conhecimento em si, e sim se aprofundar com outros, eu acredito que é sábio, é um conselho sábio que o pai dá para o filho, neste caso, né? E não se apoiar, né, no seu próprio conhecimento é não dar vazão à certeza, às certezas que ele possa encontrar na vida, senão que realmente confirme com a verdade se isso é lícito ou não. E aí, quando tiver realmente a confiança, por exemplo, do seu próprio pai, aí faça a ação que corresponda. Então, eu penso desse jeito. Emerson? Também não diverge muito de você, não, porque acredito que seja isso mesmo, e a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente imagina, para a gente não acabar tendo um belo de um tropeção. Que às vezes a gente pode estar pensando de uma forma equivocada e a gente achar que nós sabemos tudo, a gente vai. Acontece muito com adolescente. O adolescente ele sabe de todas as coisas, sabe tudo e tudo. Então, nisso ele acaba tropeçando naquilo que ele acredita. Então, a gente vai aos poucos aprendendo com nossos erros, com esse esse conhecimento que a gente acha que a gente tem das coisas, do que acontece, do que está certo, do que está errado. A gente vai aos poucos aprendendo e aos poucos a gente vai vendo que não é aquilo que a gente pensava. Então, nisso a gente tem que ter a plena certeza de que aquilo que a gente acredita, daquilo que a gente confia, esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque a gente vai estar indo no caminho certo. Acho que no resumo tem que estar sempre em concordância com a palavra de Deus, que vai nos orientar em todo tempo, em qualquer situação, circunstância. Nisso a gente pode seguir. Eu acho que desculpa, pastor, antes de eu continuar, eu acho que a grande lição está no próprio versículo, que é o começo do verso. Confia no Senhor. E depois vem a parte que diz, e não se... Como é que diz o verso? Diz, confie no Senhor de todo o seu coração. E depois diz, e não se apoie em seu próprio entendimento. Então a resposta está ali. A primeira parte, confie no Senhor. E depois vem a contraparte, não confie em você mesmo, mas confie no Senhor e de todo o seu coração. E aí, pra gente ter essa certeza, a gente tem que estar sempre buscar a palavra, que às vezes as pessoas ficam esperando que aconteça de outras formas, mas não, está na palavra de Deus. A Bíblia, ela vai dar orientação para tudo. Então, esse confiar no Senhor é também buscar a palavra de Deus, para a gente não esquecer esse ponto. É interessante que quando ele fala dessa necessidade de confiança, lá mais adiante, lá no versículos 19 e 20, ele fala exatamente que Deus, com a sua sabedoria, fundou a terra, né? Ou seja, criou todas as coisas, né? Então, nós não confiamos em qualquer elemento, qualquer ser, não. Confiamos naquele que sabe todas as coisas
que fez todas as coisas, criou todas as coisas, né? Com sabedoria ele fundou a terra. Isso revela, digamos assim, um dos temas centrais do livro de Provérbios, né? É digamos assim, uma associação de sabedoria e criação. Se nós fôssemos para o capítulo 8, a gente veria isso com mais dedicação, né? Mais clareza ainda, né? Mas lá no versículo 21, ele estimula a conservar tanto a fé como a sabedoria. Então, o intuito digamos assim, é ser semelhante àquilo que o povo de Deus acreditava muito. Ouça, Israel, o que Deus tem a dizer, né? Repetidas vezes nos escritos do Antigo Testamento nós temos essa admoestação. Ouça, fica atento, povo de Israel, ao que o Senhor tem a dizer, né? Então, isso também nos traz essa necessidade de estarmos atentos àquilo que a esse Deus no qual nós cremos, que não é qualquer coisa, mas é um Senhor soberano, todo-poderoso, criador e sustentador, né? Então, lá partindo para o final desse capítulo, a partir do versículo 21, a integridade da sabedoria, a coerência dessa passagem poderia ser questionada, mas a ausência de fortes indícios de que ela seja composta por diferentes discursos, nós trataremos com o poema começa com uma advertência dos pais ao filho para que ele seja caracterizado para desenvoltura e descrição, conceitos intimamente relacionados. Desenvoltura e descrição. Ser discreto, né? Os versículos 23 a 25 dão a motivação para fazê-lo, destacando a segurança e a confiança como consequências. E o versículo 26, finalmente, revela que Jeová é que fornece a proteção. Esse Deus criador e sustentador nos protege. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Então, daí em diante, nós vamos ver um tema, um tanto quanto de forma abrupta, com 5 proibições, descrevendo como alguém se deve relacionar com os outros. As primeiras dessas 5 especificam a relação com os vizinhos, enquanto a quarta não delinea uma relação particular, e a última adverte contra a inveja dos violentos. A menos que tratemos a sessão como uma unidade separada, devemos entender que esse ensinamento como fornecendo exemplos de como se deve viver por desenvoltura e discrição, ser discretos. E lá nos últimos versículos são motivações para atender às proibições. Se não, essa sessão toda, todos os 4 constatam as consequências negativas da loucura, o desonesto, o perverso, o zombador, o tolo. Essas 4 categorias aí. E a recompensa positiva da sabedoria, do virtuoso, do justo, do necessitado e do sábio. Em contraposição às 4 negativas, né? Vou repetir as negativas, que são o desonesto, o perverso, o zombador e o tolo. Em contrapartida, nós temos aí a recompensa positiva da sabedoria, que é o virtuoso, o justo, o necessitado e o sábio. Então, esses versos finais aqui são uma admoestação inicial para nós, filhos de Deus, para buscar desenvoltura e discrição. Nós não temos que estar sendo espalhafatosos, precisamos ser discretos, mas firmes. Não confiando em nós mesmos, mas confiando no Senhor, né? Então, ele adverte para deixar seu foco e se afastar do caminho da sabedoria, mas voltar-se sempre focando em Deus. Ele deve ser diligente em seu cultivo de desenvoltura e discrição, como já vimos essa palavra desenvoltura antes dessa coisa. E concordamos que ela é um poder interior que ajuda a escapar de uma correção, que ajuda-nos a viver corretamente sem sermos espalhafatosos. Lá no capítulo 2, versículo 7 de Provérbios, ele é comparado a um escudo, porque protege das vicissitudes da vida. Nós não temos muito esse hábito de escudo, porque nós não temos mais esse problema do tempo deles lá, né, quando foi escrito aqui, que o soldado se protegia muito mais com o escudo. Hoje em dia, nem tanto. Não se vê essa proteção do escudo no braço para se proteger das flechadas,
das lanças e tudo mais, que era o recurso que eles tinham na época, né? Então ele coloca isso como um escudo de proteção, né? O escudo sempre tem a ver com proteção, né? Se surgir um problema, então o destinatário de sabedoria de Deus terá os meios para lidar com isso, né? A palavra hebraica para descrição também tem outro lado do sombrio, como lá no capítulo 30, versículo 11, significa algo como astúcia, né? Nesse contexto positivo, portanto, denota pensar nas consequências de uma ação e escolher o caminho mais eficaz. Astúcia revela isso. Qual é o melhor caminho a seguir? Então, se eu andar com sabedoria, a sabedoria vem de Deus, a fonte é ele vai me mostrar e vai nos ensinar qual é o melhor caminho a seguir. Né? Isso aí precisa ser também considerado com muita atenção. Então, em vez de ignorar as qualidades importantes, ele nos encoraja, a nós, como filhos seus, a fazer essa desenvoltura e sermos discretos, que são elementos cruciais na vida para sermos vitoriosos. Devem ser tanto para a nossa vida particular como a vida coletiva também, né? Então, há uma metáfora aqui no segundo, dois pontos enfatiza, do primeiro, 2 pontos, que desenvoltura da descrição como sendo um colar no pescoço, como nós já vimos anteriormente. Isso são diademas, são joias que nós podemos mostrar se nós tivermos essas qualidades do nosso viver, né? Claro que são joias invisíveis, né? Mas são perceptíveis por aqueles que nos cercam. Tá certo? Vamos lá. Quero a participação de vocês. Bom, no chat, o chat hoje tá passivo, né? Então, vamos continuar aqui conversando. Um tema que é comum para todos os versos é confiança. Como foi redatado, né, no verso 5, confia no Senhor, não se apoie. Se você confia no Senhor, você tem segurança. Se você confia no Senhor, você tem sabedoria. Se você confia no Senhor, a maldição não vai cair sobre você. Muito pelo contrário, você terá honra e herança. Então, a palavra-chave aqui é confiança. Se você confia de todo o coração no Senhor, as coisas que hão de acontecer para você serão diferentes. Porque aqueles que confiam no Senhor, são tratados como filhos. E como um filho, o pai ama de paixão. Ama com tudo, com todas as suas forças, porque quer o melhor. Mesmo que você erre, você sempre será considerado um filho. Você nunca será expulso da sua casa. Você sempre será tratado como um filho. Então, nessa posição, eu acredito que devemos aprender a entender o conceito que Deus quer trazer-nos através da confiança, do confiar nele, que aí as coisas vão dar tudo certo. Só que o ponto de partida é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, se você não aceitou ainda, não perca tempo. Aceite a Jesus e receba, através da confiança no Senhor, todos os benefícios que Ele há de trazer. Problemas haverão? Com certeza. Mas você agora já não está mais sozinho. É isso aí. Emerson. Vamos lá. Essa parte final, eu fico destaco o 27 ao 30. Uma série de orientações que é pertinente para a nossa vida, principalmente para nós que somos cristãos, porque é algo difícil. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Não acuse ninguém sem motivo, se não lhe fez nenhum mal. O que vemos por aí são pessoas que as pessoas estão amargas, as pessoas estão egoístas, só olham para si e até no meio evangélico acontece isso. Tem irmãos que só pensam em si, pessoas que só pensam em si, pessoas que vão à igreja em busca de um serviço, que é um serviço de culto, quer chegar lá e quer ouvir uma boa música,
ouvir a mensagem que ela quer ouvir, então, quer água gelada, vai em buffet de serviço. E o evangelho não é isso. E quando fala que não deixe de fazer o bem a quem precise, não diga ao seu próximo, volte amanhã se pode fazer hoje, isso é um manual de vida para nós. A gente precisa seguir de alguma forma esse manual e colocar em prática em nossa vida, porque em todos os dias vão acontecer situações como essa que descreve no capítulo. Então, Essa palavra de Emerson é muito, muito própria aqui para nós pensarmos um pouco mais nisso aí. Paralelamente a esse tipo de coisa que está aí nesse capítulo, havia também uma lei, especialmente lá no Antigo Testamento, que o trabalhador que recebia por dia, que naquele tempo naturalmente não havia carteira de trabalho assinada, que recebesse uma vez por mês, coisa assim. Ele trabalhava durante o dia, no fim do dia ele recebia o seu pagamento. Aquela parábola de Jesus, que ele fala dos trabalhadores que o dono da vinha contratou, logo pela manhã, depois mais adiante, outro lá, quando falta 1 hora para terminar o trabalho, contratou outros e tal, e foi, no fim, foi acertar o seu salário com eles, cada um deles. Havia uma lei no Antigo Testamento que o trabalhador não podia deixar de receber o seu valor do dia, porque poderia acontecer que o sustento da sua família dependesse desse valor, desse dinheiro que está ganhando aqui. Então, não caberia ao patrão reter o dinheiro que ele teria que pagar ao seu empregado. E aqui uma coisa assim, quando ele fala do bem ao próximo, que bem pode ser isso aí? Pode ser dinheiro, pode ser outra coisa. Pode ser qualquer outra situação. Pode ser até uma palavra que eu tenho que dirigir à pessoa e que não precisa esperar até amanhã. Eu devo dar essa palavra hoje, né? O bem aqui não é especificado, né? Pode referir-se a qualquer um grande número de coisas na vida, né? Bem ou bom, como diz, pode ser dinheiro ou equivalente a dinheiro, né? Uma ferramenta que o vizinho precise. Eu tenho a ferramenta, não vou usar, mas então vem amanhã. Por que não pode emprestar já hoje, se ele precisa dessa ferramenta hoje, né? Então, poderíamos fazer uma lista grande aqui do que pode representar esse bem ou alguma coisa que o próximo precisa. O importante é não deixar de atender se eu posso atender. Por que protelar? Se eu posso atender agora, né? Posso fazer esse benefício, que pode ser que isso seja crucial na vida dele. E se eu não atender, se eu deixar para amanhã, eu posso estar atrapalhando a vida dele, sem dúvida nenhuma. Então, esse alerta que ele está dando aqui, né? Não está dito exatamente que é o ensino, o resultante de um pagamento de salário, não se trata disso. Mas alguma coisa que eu posso ajudar o próximo e o que eu não faço hoje, deixo para amanhã. Apenas por um capricho meu, né? Então, isso é combatido aí, né? E são princípios que, naturalmente, devem também refletir na nossa vida, né? E há uma segunda proibição no versículo 29, também diz respeito ao relacionamento próximo. Ele adverte os sábios contra o fazer ruim a um vizinho, especialmente aquele que vive com confiança, não? Confiando nas pessoas se comportarão de maneira correta, né? Fazer algo mal vai gerar não confiança, mas suspeita e medo na comunidade. Portanto, é preciso ter esse cuidado também. No versículo 30, ele não especifica a ação contra um vizinho, mas ainda tem a ver com a harmonia na comunidade, com a boa convivência. Esse versículo é uma advertência contra falsas acusações de uma pessoa. O que nós devemos fazer quando nós ouvimos acusações? Principalmente quando não sabemos se é falso ou não. Devemos, talvez, somente ouvir e ver e observar o que está acontecendo, se aquilo que está sendo dito tem fundo de verdade ou não, ao invés de dar continuidade ao que está sendo falado aí a respeito de outra pessoa, que talvez não seja verdade, né? Nós não podemos contribuir para que haja essa chamada
maledicência, que é popularmente chamado fofoca, né? Nós não temos nos prestar a isso. Né? Vocês com a palavra. Muito bem. Vemos que foi um capítulo redondo, com muita sabedoria, muitos conselhos, e é de esperar que o povo de Deus possa receber esses conselhos como um filho que não rejeita a disciplina de seu pai, porque isso gera crescimento. Muito bem. Mais uma vez, o nosso agradecimento sincero a todos. Nós, como dissemos no início, esse é um trabalho da Igreja Batista Pérola dos Mares. Nossa sede fica ali em Rua Castro Alves, 228, em Paripe. Você é muito convidado, muito bem-vindo, muito bem-vindo a estar conosco nas nossas celebrações, aos domingos à tarde, às 16 horas, da Escola Bíblica, e às 18 horas, da celebração. Não estando próximo da gente, não sendo possível, você pode também, através da rede social, nos acompanhar também. Pedimos que se inscreva, que divulgue, que compartilhe com outras pessoas, para que nós possamos alcançar mais pessoas mais adiante, mais longe da gente. Muito obrigado mais uma vez. Nós queremos concluir orando nesse momento. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és o nosso Pai. Que nós possamos assumir a posição de filhos e filhos obedientes. Possamos fazer aquilo que a tua palavra nos orienta. Abençoa, Deus, todos que vão ouvir, que estão ouvindo e vão ouvir esse estudo, para que possam crescer no conhecimento e na responsabilidade de ser observadores daquilo que a tua palavra nos manda. Obrigado pela vida de Fernando e de Emerson, que estão comigo aqui nessa sala. Muito obrigado pelas suas vidas, pela forma como tens trabalhado na sua vida, no seu caminhar. Abençoa nossas famílias. Abençoa mais uma vez, pedimos os nossos enfermos, ligados à nossa igreja, ao nosso conhecimento. Toma cada um deles nas tuas mãos, ó Deus. E dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma vida de paz na tua presença, e que nós possamos, através do nosso andar, do nosso caminhar, do nosso fazer, proclamar o reino de Deus na face da terra. Em nome de Jesus. Amém.